Olá, colaborador, colaboradora do Jeito Caseiro. Quem vos fala novamente é o Alexandre Castro. E dessa vez eu venho para apresentar o primeiro dos 3 temas que preparamos para você para comemorar os 35 anos de história do Jeito Caseiro. O primeiro tema é Vencendo Adversidades. Preparamos esse material para que você possa fazer uma reflexão de como enfrentar melhor as adversidades, que são os problemas, as dificuldades e os obstáculos que encontramos no dia a dia em nosso trabalho e em nossa vida pessoal. Um professor americano chamado Paul Stoltz fez um grande estudo com profissionais sobre o tema diversidade. Ele identificou que, em média, um profissional americano passa por 23 adversidades diariamente, seja no trânsito, na economia, na empresa, no trabalho e como atualmente estamos vivendo uma grande adversidade de empresas fechadas, pessoas perdendo empregos em função do Covid-19. Entretanto, ele identificou que a maioria das pessoas não está preparada para lidar ou prosperar com essas adversidades. Assim, ele criou o que chama de QA, Quociente de Adversidade, que é uma maneira de medir o quanto um indivíduo está preparado para enfrentar os problemas que acontecem no dia a dia e superá-los. Identificou que existem 2 tipos de pessoas. O primeiro grupo se refere a pessoas derrotadas pela adversidade, ou seja, pessoas que têm um QA baixo. Ele também identificou algumas características dessas pessoas. São pessoas pessimistas que desistem e sempre reclamam diante de um problema, diante de uma dificuldade. Outra característica é que são pessoas que aumentam a duração e o alcance da adversidade. Seria como você sair de manhã para o trabalho, vai pegar o seu veículo, a sua motocicleta ou ônibus, e esse ônibus atrasa, ou esse veículo ou essa motocicleta está com o pneu furado. E as pessoas que são derrotadas por esse tipo de problema aumentam a duração. É como dizer assim, meu dia já começou mal, a vida não está boa, ou seja, aumenta a duração e o alcance daquele problema, que na verdade tem um prazo muito curto para ser solucionado e é uma dificuldade facilmente superável. Outra característica é que são pessoas que tendem a buscar culpados, quem foram os responsáveis por causar o problema, por gerar aquela dificuldade. E sempre se colocam como vítimas. Assim, evitam a responsabilidade de buscar a solução, canalizando energia para buscar o culpado. São pessoas que têm aversão a desafios, a riscos e a mudanças, porque diante desses elementos sempre há possibilidade do fracasso, sempre há o novo, sempre há o desconhecido e, consequentemente, sempre existe a possibilidade de problemas, de adversidades. E como não são pessoas que superam adequadamente, evitam esses tipos de situações. E, finalmente, são aqueles indivíduos que se colocam como o experiente, o especialista, que acaba gerando, diante de uma dificuldade no trabalho, por exemplo, uma sensação coletiva dos demais colegas de impotência e paralisia. Sempre diz assim, isso não vai funcionar, porque já tentamos isso no passado e a coisa não aconteceu por esse motivo ou por outro motivo. Apesar de estarmos em uma situação diferente, com pessoas diferentes, em um contexto econômico diferente. Bem, Paul Stoltz também chama esse grupo de desistentes, ou seja, aqueles que desistem diante de um problema. Ele também identificou e apresenta sugestões de como aumentar o seu quociente de adversidade. Em primeiro lugar, significa abandonar crenças e expectativas que são irreais. Quais seriam essas crenças? Muitas pessoas acreditam que quando querem algo importante, quando têm boas intenções, que o universo
conspira, o universo o ajuda a alcançar esses objetivos. E que muitas outras vezes o universo funciona como um castigador que cria elementos, situações para impedir que algumas coisas sejam feitas. Ou seja, isso é uma expectativa irreal. O universo não é hostil nem amistoso, ele simplesmente é indiferente ao que cada pessoa está buscando fazer. O mundo não foi criado para atender às suas expectativas, ou seja, as pessoas vão continuar tendo seus interesses, algumas empresas não vão apoiar muitas ideias, às vezes até em sua família, em sua roda de amigos, você não vai ter o apoio que gostaria, porque a coisa funciona assim. Ou seja, nada vai ficar mais fácil só porque você decidiu realizar algo importante e significativo. Randy DiStefano é um autor que diz o seguinte: nós devemos eliminar o pensamento mágico. O que é o pensamento mágico? É uma ilusão que muitas pessoas têm de que, se suas ideias, suas intenções são boas, os outros, os demais, os amigos, os colegas de trabalho, simplesmente vão se transformar e nos apoiar. É como acontece em um musical. Quando você, no meio de uma cena, começa a cantar e aquelas pessoas outras que até então no contexto eram pessoas estranhas começam a cantar e a dançar juntas. Paul Stoltz também identificou características das pessoas que vencem a adversidade, ou seja, pessoas que têm QA alto. São pessoas que, antes de mais nada, sabem que adversidades fazem parte do dia a dia e assim se preparam para os possíveis problemas. Entretanto, quando os problemas surgem, são pessoas que utilizam da persistência, do comprometimento para encarar a adversidade como um desafio a ser superado. Sempre canalizam suas energias para a busca de soluções e não de culpados. Também percebem a duração e o alcance da adversidade. Um pneu furado é algo que se resolve com pouco tempo. Aquilo não contamina o trabalho, a vida pessoal, o seu dia. Sempre assumem a responsabilidade de melhorar a situação onde podem, ou seja, tem uma reação positiva. Sempre buscam alternativas para resolver os problemas que estão lhe impedindo de atingir seus objetivos. E finalmente sabem que não podem controlar todos os eventos, isso faz parte da vida, mas controlam sim todas as suas respostas positivas. São o que Paul Stoltz chama de alpinistas, são aqueles que sempre têm objetivos grandiosos, como chegar ao cume de uma montanha, e sabem que as adversidades e os problemas fazem parte dessa caminhada. Ou seja, entendem que obstáculos fazem parte do dia a dia e desistir ou superá-los também. Na verdade, as sementes do fracasso e do sucesso já existem dentro de cada um de nós. Vai germinar aquela que você escolher cultivar em sua vida. As pessoas, todos nós buscamos crescimento pessoal. Mas o crescimento pessoal é algo que significa, para muitos, ter uma qualidade de vida. Entretanto, perceba que ninguém levanta pela manhã e fala assim: hoje eu tenho uma qualidade de vida. Isso não é um sentimento que surge do nada. É um sentimento, geralmente, consequência de quando você está satisfeito com algo. Mas as pessoas não sentem satisfação quando realizam coisas pequenas, quando têm uma vida de rotina. Na verdade, o sentimento é outro, de cansaço, de tédio. Satisfação vem quando superamos algo que é importante, não algo pequeno. Ou seja, satisfação vem da superação de desafios. E todas as vezes que nós estabelecemos desafios ou nos deparamos com desafios, a gente tem uma situação de problema ou adversidade. Então veja a importância de uma troca, uma mudança em nossa maneira de enxergar problemas, adversidades, desafios, porque a superação dessas situações é algo que vai trazer um sentimento de superação, de satisfação, de qualidade de vida, de felicidade. Para superar adversidades, você precisa, além daquelas características das pessoas de QA alto, também se dedicar a duas atitudes importantes. A primeira é comprometimento.
eu apresento aqui para vocês Michael Phelps. Quando tinha 7 anos, ele enfrentou uma grande adversidade. Uma professora disse à mãe que ele não tinha talento, que ele era muito dispersivo, que não prestava muito atenção às aulas e que dificilmente ele seria bem-sucedido na vida. Ou seja, ele não tem talento. Acontece que com seu comprometimento, sua dedicação e seus objetivos, Michael Phelps se tornou o maior medalhista olímpico da história. Ele bateu 37 recordes mundiais, muito graças ao seu comprometimento. Aqui uma fala dele. Se você quer fazer coisas extraordinárias, terá que fazer sacrifícios extraordinários. Michael Phelps não somente enfrentou esse desafio, como se impôs o desafio de ser um vencedor. E, para isso, se comprometeu com treinos diários 365 dias por ano. Quero trazer um outro exemplo de um ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Martin Luther King, que foi um ativista que lutou fortemente pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Uma outra característica importante para enfrentar desafios que é a persistência. Veja o que dizia Luther King. Se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Assim, a persistência e o comprometimento são características importantes para lhe ajudar a enfrentar as adversidades do dia a dia. Para finalizar, eu quero deixar para vocês um modelo, então, do que fazer, de como aplicar esse conteúdo que apresentamos no seu dia a dia, diante das dificuldades pessoais e no trabalho. Em primeiro lugar, se prepare mentalmente para as adversidades. Perceba e entenda que isso faz parte do dia a dia, isso faz parte da vida. E ao se deparar com as adversidades, pratique em primeiro lugar os comportamentos das pessoas que têm QA alto. Depois, seja persistente e utilize o comprometimento para superar os problemas e alcançar aquilo que se propôs. Consequentemente, você irá desenvolver uma outra característica de comportamento, que é a resiliência. Resiliência é a capacidade que um indivíduo tem de voltar à condição inicial depois de passar por um problema ou uma adversidade. Mas eu quero deixar vocês com a frase de Nietzsche, que foi um importante filósofo alemão do século XIX. Ele nos deixou uma mensagem que fala mais do que resiliência. O que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. Isso significa que as adversidades e os problemas do dia a dia são uma grande oportunidade para lhe fortalecer como indivíduo, como profissional, para sair melhor no futuro. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.